What, 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 what. Boa tarde, a gente está começando agora uma videoaula sobre as leis da física, que são as leis de Newton. Antes da gente explicar o que são as leis de Newton e algumas dessas aplicações, a gente decidiu ir para a rua e perguntar o que as pessoas acham que são as leis de Newton, qual que é o conhecimento delas sobre as leis de Newton, e a gente vai passar agora para vocês terem uma ideia do que as pessoas pensam que são, do que as pessoas pensam que são essas leis. Como é o seu nome? Daniela. Então, você sabe do que se tratam as leis de Newton? As leis de Newton é aquelas de ação e reação? Sei que tem que dizer. Eu não sei, eu acho que é. E você sabe por que quando o carro bate você vai pra frente se você não tiver com cinto de segurança? Por causa do impulso que tu bate e daí vai com tudo, né? Oi, como é seu nome? Graziele. Oi, Graziele. A gente tá fazendo uma pesquisa e a gente queria saber se você sabe quem foi Isaac Newton. Eu não sei, porque eu ainda não estudei. Mas você tem alguma noção do que pode ser? Eu acho que é aquele carinha que jogou os objetos por aquela torre torta pra ver se elas caíam ao mesmo tempo. Ah, então tá bom. Obrigada pela sua... Você poderia me explicar por que quando você bate um carro você vai para frente com o choque? Porque essa seria a primeira lei, a lei de inércia. Porque se você tem tendência a estar em movimento, você vai continuar em movimento. Se você tem tendência a ficar parado, você vai ficar parado. Por exemplo, quando o carro bater, você teria a tendência de continuar em movimento como se o carro continuasse andando. Mas como ele bateu, você vai para frente por causa que você teria tendência a continuar em movimento. Muito obrigada. Então agora a Luana vai falar o que realmente são essas leis de Newton. Então, inicialmente, Galileu Galilei ele pensou na ideia da resistência nula e ele chegou a uma conclusão contrária à de Aristóteles. Ele afirmava que o estado natural dos objetos era o movimento retilíneo uniforme. Essa propriedade da física da matéria, que quando não tem nenhuma força, o corpo tem tendência a ficar como está, parado se ele estiver parado, ou em MRU se ele estiver em MRU. Isso foi chamado de inércia. Já Aristóteles dizia que todas as coisas tinham um lugar natural e elas eram compostas por 4 elementos, que é a terra, o ar, o fogo e a água. Ele acreditava que tinha alguma força agindo continuamente sobre o objeto para que ele se movimentasse. Assim, ele dizia haver 2 tipos de movimento, que é o natural e o violento. Essas ideias de Aristóteles permaneceram até por uns 2000 anos, até as ideias de Galileu. Aí chegou Isaac Newton, que foi quem sintetizou a nova visão do universo. Ele desenvolveu as famosas leis do movimento, que são as leis de Newton utilizadas até hoje. A primeira lei de Newton, conhecida também como lei da inércia, diz que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força haja sobre esse objeto, mudando seu estado. Ou seja, um objeto vai permanecer fazendo o que ele estiver fazendo, a menos que uma força seja exercida sobre ele. Mostraremos agora um experimento que demonstrará a primeira lei de Newton. Nesse experimento, colocaremos um boneco em cima de um carrinho, fazendo o carrinho bater em algum obstáculo, fazendo assim o boneco voar. Provaremos a primeira lei de Newton, a lei da inércia, dizendo que o que está em movimento permanece em movimento. A segunda lei de Newton é a lei do princípio fundamental da dinâmica. Essa lei diz que, se há uma força agindo sobre um corpo, ele não pode estar parado nem em movimento retilíneo uniforme, então ele vai sofrer aceleração. Os objetos que têm mais massa têm uma maior aceleração. A aceleração é definida por a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A aceleração que o objeto adquire tem sempre a mesma direção e sentido de sua força resultante. Assim, a inércia é inversamente proporcional à aceleração. E agora a gente vai mostrar alguns experimentos que a gente fez provando a segunda lei de Newton.
Nesse segundo experimento, a gente pegou um carrinho com uma caçamba e amarrou um cordão nesse carrinho e na garrafinha de plástico. Em seguida, a gente colocou o carrinho sobre a mesa e uma garrafinha de água que ficou pendurada na quina. Aí a gente encheu a garrafinha com 250 gramas de água e o peso do carrinho ficou totalizado com 2.063 gramas, desprezando a massa do carrinho. Então agora a gente pode perceber que com a Eduarda colocando 250 ml de água não foi suficiente para o carrinho se mover. Então agora ela vai acrescentar mais 250 ml para a gente poder perceber se o carrinho vai ou não se mover. Agora a gente pode perceber que com esse acréscimo de 250 ml, o carrinho se moveu. Então agora a Eduarda retirou os 250 ml que ela tinha posto antes e deixou só 250 ml no litro. Agora a gente vai tirar todos os alimentos, as 368 gramas do salame, as 300 gramas do milho verde e as 365 gramas do leite condensado e ver se vai acontecer alguma mudança. Como a gente percebeu, o carrinho andou. Então, isso prova que quanto maior a massa, maior a força que deve ser aplicada para que haja um movimento. Já na terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação, a força é o resultado de uma interação. É um par ação-reação que não atuam sobre o mesmo objeto, por isso elas nunca vão se anular. Qualquer um dos objetos pode ser o chamado de ação e outro de reação. As forças são iguais em módulo e valor. Portanto, a força de A a B é igual à negativa força de B a A. Mostraremos agora um experimento da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Agora, nós pegaremos duas bolas de sinuca e bateremos uma contra a outra, tentando fazer com que a bola que nós jogamos fique parada e que foi atingido entre em movimento. Assim percebemos que a primeira bola exerceu uma reação para a segunda bola, fazendo com que ela entrasse em movimento. E a segunda bola fez uma reação contrária na primeira, fazendo com que ela ficasse em repouso. Nesse experimento, a gente pegou um skate e a Eduarda subiu em cima dele e se empurrou contra a parede. Assim, a Eduarda exercerá uma ação sobre a parede e a parede exercerá uma reação no sentido contrário a ela, fazendo com que ela vá para trás. Tá. Meu Deus, gente, que monte. Walking to the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn.